Pai, nós te damos graças, Pai, porque podemos também ouvir a Tua palavra. Sei que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Tua palavra, ela nunca volta vazia, é assim que está escrito, ela não volta vazia. Ela tem um efeito para fazer e não será diferente nesta noite. Espírito Santo de Deus, usa também a minha vida como um canal para ministrar a Tua palavra. Que não seja eu que venha ministrar, mas o Espírito Santo através de mim. Abra também a mente, o espírito de cada um, para que possa receber esta semente, essa palavra do Senhor em seus corações. Que haja terrenos férteis que recebam esta palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Vamos então para a palavra de Deus. Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho a respeito de desejos e propósitos. Desejos e propósitos. Você vai ouvir eu falar um pouco a respeito disso. E um texto que eu gostaria de ler, texto base, está em João 6, do 38 ao 39, que diz assim: Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Tremendo esse texto, né? Sei que você já ouviu, talvez você já ministrou, como muitos dizem por aí. Talvez você já ouviu algumas palavras que eu vou falar aqui, mas essa palavra ela não volta vazia de forma alguma. Eu quero que você abra o seu coração para receber ela de uma forma totalmente diferente. Eu quero passar aqui o significado para você entender um pouquinho do que é desejo e o que é propósito. Desejos, meus amados, segundo o dicionário, e também junto com ele o dicionário bíblico, é vontade, é escolha, é prazer, é satisfação. Isto é desejo. E propósito? O significado de propósito é pensamento, ideia, plano e até um planejamento. Nós todos, meus amados, nós todos que estamos aqui, temos um propósito na vida. Você não está aqui por acaso. Tem um livro que fala sobre propósito e diz que você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Não foi você que planejou estar aqui, porque existe um propósito de Deus sobre a sua vida. E nós precisamos entender esse propósito. Precisamos saber qual é o propósito de Deus. Existem propósitos coletivos e individuais, Coletivos, como diz aqui, é que ninguém venha se perder, é que todos sejam salvos. Isso é um plano de Deus, é um propósito de Deus para as nossas vidas. Mas tem também propósitos individual. Você ouve muito, é um clichê o crente dizer, Deus tem um propósito para a sua vida, e tem mesmo. Como que nós buscamos esse propósito? Como que nós entendemos este propósito? É algo espiritual, é algo que está dentro. Muitas vezes nós esperamos que venha com uma palavra de um profeta, muitas vezes esperamos que seja algo estrondoso, mas não. Às vezes é coisa simples, é uma intuição, é algo que está dentro de você, que arde dentro de você. Este é o propósito de Deus. E muitas vezes os dons, eles ajudam, eles caminham junto neste propósito de Deus. Quero dar um exemplo para você entender um pouquinho de propósito. Vou me alongar um pouquinho nessa introdução. Por exemplo, José do Egito. Olhando para a vida de José do Egito, você vai conseguir identificar o propósito. Quando ele era jovem, deu a entender através de um sonho que ele seria líder. Você que já leu a história de José em Gênesis, você conhece a história de José?
José do Egito, deu a entender que ele seria líder, que os irmãos iriam se dobrar diante dele. O que aconteceu? Ele foi jogado ali naquele buraquinho, lá pelos irmãos, foi enviado como escravo, e na casa que ele foi, como escravo, o que aconteceu? Ele começou a desenvolver o propósito de Deus sobre a vida dele, que era governar. José era um grande governador, não governador que eu digo político, mas algo que governava. Ele era líder, onde ele ia, ele governava. Onde ele ia, ele exercia influência, ele exercia liderança. Ele foi para a prisão, ele exerceu governo naquele lugar. Ele estava na casa de Faraó, ele exerceu o governo na prisão. E depois foi governador de todo o Egito. E os irmãos acabaram se prostrando também diante dele. Só para você ter um exemplo, para entender o que é o propósito de Deus. Bem claro o propósito de José, não é? Governar, liderar. Amados, eu agora, recentemente, que eu consegui entender, eu já tenho desde 93, façam as contas, 30 anos, né? Acho que é 30 anos de caminhada cristã. Agora, recentemente, que eu consegui entender claramente qual era o propósito de Deus na minha vida. Talvez eu ministre sobre o propósito um outro dia e explico isso mais detalhadamente. Mas aqui, meus amados, eu quero só colocar essa questão para você entender o que é propósito. Porque eu vou falar de desejos e de propósito. Provérbios 19, 21, Salomão diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós homens, cabe a nós, homem, mulher e ser humano, planejar, né? Cabe a nós fazer planos, mas o que prevalece é o plano de Deus na sua vida. Não adianta você querer fugir das coisas de Deus, né? Existia um tal de Jonas que tentou fugir, mas não deu certo. Não conseguimos fugir dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos para descobrir realmente qual é o nosso propósito. Precisamos disso. E isto você descobre através de intimidade com Deus. É algo interior, é algo que está dentro de você. Amém, meus queridos? O propósito de Deus na Bíblia, se eu fosse dar um apanhado, é a vontade, é o plano que Deus tem para a nossa vida. Se você pertence ao Senhor, saiba. Se você já aceitou o Senhor Jesus, saiba. Você tem um propósito de Deus. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um plano de Deus na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. É isso. Esse texto introdutório diz que Jesus viveu os seus desejos conforme o plano do Pai. Ele disse que ele iria fazer a vontade do Pai. E o propósito do Pai em Jesus sobre as nossas vidas é que Ele pudesse trazer liberdade, pudesse trazer libertação, pudesse nos salvar, pudesse nos alcançar. É isso. Este é o propósito. E o Senhor Jesus, Ele cumpriu todo o propósito integralmente. Ele cumpriu e fez a vontade do Pai. O desejo de Jesus. Se você observar o desejo de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. Esse deveria ser o nosso desejo. Quero deixar claro, meus amados, que nós podemos e devemos, né, ter os nossos sonhos, os nossos desejos realizados. Jesus, através da palavra de Deus, diz que a nossa alegria precisa ser completa. Mas eu quero colocar aqui, e já dentro da ministração, que existe uma ressalva. A única ressalva é o quanto os nossos desejos nos afastam do propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Você tem um chamado, você tem um propósito, mas você também tem os seus desejos pessoais. Podemos ter esses desejos? Como eu falei, claro que sim. A palavra de Deus diz que a nossa alegria, ela precisa ser completa. Mas quanto que esses nossos desejos nos afastam
do propósito de Deus para mim e para você. Eu quero dar aqui exemplos de desejos fora do propósito. Tenho 4 exemplos de pessoas, não se assuste, é 4, mas é rapidinho. A introdução foi maior do que quase todos esses 4 itens que eu vou falar. Eu vou dar apenas 4 exemplos de desejo fora do propósito. Eu não posso dar um pano de fundo para cada tópico desse, e você precisa ler a Bíblia, ler o contexto, o antes e o depois, e também, se você não souber, você pergunta para o seu líder no grupo familiar. O primeiro exemplo de desejos fora do propósito é Abraão e o sobrinho Ló. Gênesis 13, do 7 ao 12, diz assim: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ambos estavam ricos, tanto Abraão quanto Ló. Eles tinham muita terra, tinham muito gado, e ali começou uma desavença. O desejo de Ló foi escolher a melhor terra. Se você olhar aqui, Ló escolheu a melhor terra. Amados, existem desejos, que têm boa intenção, mas estão fora, como eu falei, do propósito de Deus. Não sei por que Abraão, ele pegou e quis cuidar do parente. Amados, é bom cuidar dos parentes, não tenho nada contra, mas aqui havia um propósito sobre a vida de Abraão. Se você observar a leitura, Abraão, ele saiu da sua terra, ele tinha que sair da sua terra, da sua parentela, ele tinha que sair, ele, como disse, tinha que deixar os parentes. Mas Abraão quis levar seu sobrinho Ló, e ele sofreu um pouquinho por causa disso. Era um desejo dele querer cuidar do sobrinho Ló, mas era um desejo fora do propósito de Deus. A intenção de Abraão era ajudar, mas não era propósito de Deus. Muitas vezes nós precisamos largar, nós precisamos deixar, entre aspas, os nossos sobrinhos, os nossos Lós pela vida. Não falo somente, literalmente, de parente, mas algumas coisas nós precisamos largar, nós precisamos deixar pelo meio do caminho aquilo que é um desejo fora do propósito. Este era um desejo de Abraão, foi um desejo dele levar Ló, mas não era o propósito. Amém, meus queridos? Existem pessoas que só pensam em si e em como pode ser feito para ficar melhor para ela. Aqui nós podemos enxergar muito bem isso na vida de Ló, Deus disse, Abraão disse: nós vamos nos separar, está tendo desavença, escolhe aí o que você quer. O que ele escolheu? A melhor terra, escolheu o melhor lugar. Talvez nós também fôssemos assim, mas ele não prosperou depois disso tanto quanto Abraão. Existem pessoas que querem levar vantagem em tudo. O desejo de Ló foi ficar com as melhores terras. Isso não prosperou. Você pode ver que ali existiam desejos diferentes. Abraão não se importou com o que ele iria ficar, porque ele sabia que ele tinha Deus, ele entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus deu uma promessa. Deus, quando chamou ele, disse: você vai ser pai de multidões. Então, onde que ele fosse, ele seria próspero. Mas o Ló deu uma atrasadinha, como se diz, na vida dele. Nós até podemos ter desejos diferentes, pensar diferente,
Mas quando se trata do reino de Deus, nós precisamos avaliar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. São os meus desejos, são nos meus desejos que começam as divergências. Abraão e Ló, eles se separaram. Precisamos estar juntos na mesma causa e no mesmo propósito. Amém, meus queridos? Ponto 2. Está ligado também com Abraão, mas aqui nós vamos falar de Sara. Sara e Ismael. Como eu falei, não sei se você conhece a história, e eu vou ler o texto de Gênesis 16, do 1 ao 2, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. O plano de Deus, o projeto de Deus para Abraão e Sara era ser pais de multidão. Ela era estéril. Mas ela aqui está condenando, se a gente olhar, ela está condenando a Deus. E Sara, ou Sarai aqui, porque foi mudado o nome depois, Sarai, ela quis dar uma ajudazinha para Deus. Você nunca quis dar uma ajudazinha para Deus? Deus, eu acho que por aqui não, esse caminho aqui é melhor. Aquilo que eu estou fazendo, eu acho que eu estou fazendo certo, eu acho que eu estou fazendo dentro do propósito. E Sara resolveu dar uma mãozinha para Deus. O que ela disse? Tem um propósito de Deus para a minha vida, para a vida de Abraão, mas eu sou estéril, eu já estou velha, eu tenho uma serva que é novinha e que ela pode gerar filho. Então, Abraão vai com Agar. E Abraão foi. E o que aconteceu? Apareceu Ismael. As tribos de Ismael e de Isaque, eles lutam até hoje. Precisa ter um contexto da história. Até hoje. Então, meus amados, a intenção de Sara, se a gente for olhar, não era ruim. Mas ela queria o quê? Queria dar uma ajuda para Deus, e o que ela pensou, o desejo dela estava fora do propósito de Deus. Vamos analisar quantas coisas nós temos dentro de nós que são nossos desejos, que muitas vezes não estão dentro do propósito de Deus. Se você olhar, Deus ele não reconhece Ismael como filho da promessa. Não tem como reconhecer, porque ele era filho da escrava, não poderia ser o propósito. O Senhor considerou quem como filho único de Abraão no início? Isaque. Isaque ele considerou como filho. Então, meus amados, você já ouviu, mas nós vamos falar de novo. Isaque foi Deus quem deu. Ismael foi Sara quem deu através de Agar. E tudo que Deus não dá, nós temos que cuidar. Nós é que temos que arcar com o peso das consequências. Depois, você lê em casa ali toda a história, Sara expulsou Agar, Agar teve que sair com um menino, e foi uma luta terrível. Por quê? Porque não foi Deus que deu Ismael. Deus deu para Abraão Isaque. Nada que nós fizemos fora do propósito de Deus agrada a Ele. Nada, nada, nada. O Senhor só considera dele aquilo que Ele dá. Ele deu Isaque. Ele deu Isaque. Deus reconhece Isaque como filho de Israel. Atentar, meus amados, para nossos desejos diferentes. Às vezes nós estamos no mesmo local, estamos na mesma igreja, estamos no mesmo grupo familiar, estamos na mesma vizinhança, estamos na mesma família, mas com desejos diferentes do propósito de Deus. Provérbios 10, 22 diz assim: que a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz dores.
Se está trazendo dores, não é bênção. Se o negócio está pesado, não é bênção de Deus. Para ser bênção, precisa ser bom para os dois lados, tanto para o nosso desejo, quanto para o propósito. Precisa juntar o nosso desejo com o propósito de Deus. Se existe dor por parte de alguém, não é bênção. E se não é bênção, nem vou dizer o que é. Na minha boca eu não quero que saia palavra de morte. Mas não é bênção. Amém? Se traz dores, não é bênção. Foi o que aconteceu com Sara e Agar. Trouxe dores para as duas. Tanto para Sara, que deu a concubina lá para Abraão, quanto para Agar, que teve o filho. Amém? Todos aí? Como eu falei, meus amados, nós precisamos ler a Bíblia para poder entender isso que eu estou falando. Eu estou dando uma pincelada nos tópicos. Mas se você não conhece a história, precisa ler o contexto antes e depois, para que você possa entender aquilo que eu estou falando. Eu peguei aqui apenas alguns exemplos. Agora eu quero falar de Gideão, terceiro ponto, né? Gideão e os 300. A história é muito conhecida. Vamos ao texto. Assim, Juízes capítulo 7, versículos 5 e 7, está sendo projetado. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Em média, tinha 32 mil homens. E o que Deus falou? Você vai ficar com 300. 300 é o número que dá para a gente derrotar esses midianitas. É 300. Gideão, ele confiava nos milhares de soldados. O desejo de Gideão nunca era guerrear com 300. Apenas os 300. Ele queria 32 mil. Quem que não queria 32 mil pessoas numa guerra contra uma nação pequena? Ao invés de 300. Todos nós, eu acho que queríamos, né? Mas o plano de Deus aqui, ele disse, é 300, Gideão. Você vai lutar e você vai vencer com esses 300. Aqui nós podemos ver que Gideão tinha o desejo de guerrear. Com aqueles 32 mil mais 300 eram suficientes. Interessante desse texto é que alguns se abaixaram, olharam para a água, enquanto outros usaram as mãos e olharam para cima. A água, isso aqui eu aprendi em 2001, quando eu fiz ETM. A água, ela reflete o rosto como um espelho, certo? A água reflete o rosto como espelhos. Os que abaixaram são os que se acham, que olharam para a água, opa, aqui estou eu sou o cara, a última garrafa de Coca-Cola no deserto com a bolacha melhor que existe. São as pessoas que se acharam, que gostaram demais de olhar para si. Eles confiavam na força do seu braço, por isso que quase 32 mil homens voltaram, né? Não creram em Deus e foram rejeitados, voltaram para casa. Os que pegaram e lamberam a água com as mãos, aqueles que faziam assim, eles olhavam para cima, de onde vinha o socorro de Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estes foram os 300 valentes que Deus deu para Gideão. Gideão tinha um desejo: eu quero guerrear com 32 mil pessoas. Mas Deus tinha um propósito, que ele vencesse apenas com 300. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo? Existem desejos no nosso coração. Desejos não são ruins. Nós precisamos, né,
dentro do possível, concretizar esses nossos desejos, esses nossos sonhos, esses nossos anseios. Só que esses desejos, esses sonhos, eles não podem atrapalhar o plano que Deus tem para a sua vida. Não dá para atrapalhar aquilo que o Senhor, Deus, tem como propósito para a sua vida, senão nós vamos perecer, nós vamos patinar. E nós precisamos ter as coisas alinhadas, precisamos ter o desejo e precisamos ter o propósito de Deus. Você tem um propósito de Deus, você é uma bênção de Deus, você é um escolhido de Deus. Deus escolheu todos, a palavra diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então você é um escolhido de Deus. E por último, um exemplo de desejo fora do propósito é Marta e Maria. Pensa num texto que todo mundo já ministrou. Eu creio que esse você não precisa nem ir atrás, ver texto e contexto. Todo mundo deve conhecer essa passagem, certo? Já ministramos muitas vezes. Claro que agora está sendo ministrado de um foco diferente dentro de desejos e de propósito. Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, se aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não será lhe tirada. Marta precisava aprender, meus amados, que não se deve perder a oportunidade de estar com Jesus, de ouvir Jesus. Existe o tempo certo para todas as coisas. Nós podemos entender que Marta era uma servidora, e nós falamos muito de servir. Ela queria fazer a comidinha preferida de Jesus, queria cozinhar para Ele. É legal isso, mas existe um momento adequado para isso. Aqui ela não entendeu, ela não percebeu a oportunidade de ouvir Jesus. O desejo dela era até um desejo, se a gente olhar, bacana, mas estava fora do propósito. O propósito era o quê? Fazer como Maria, se assentar aos pés e ouvir o Senhor Jesus. Eu vejo isso, né? Não quero, como se diz, trazer nenhuma repreensão, nenhuma correção para ninguém, mas eu via muito isso nos grupos familiares. Não sei se acontece ainda, estou um ano agora quase sem participar dos grupos familiares, mas nos grupos familiares normalmente o anfitrião, né, na casa, ele quer receber bem, e daí quando começa o grupo familiar, ele fica 10, 15 minutos ali, principalmente a mulher, e daqui a pouco ela começa a trabalhar e começa a arrumar as coisas, mas não ouve a palavra, né? Prepara um pouquinho antes, ou faz um pouquinho menos, vamos fazer como se diz aí, uma dietazinha, mas vamos ouvir a palavra, não vamos ser Marta neste momento, deixar passar essa oportunidade. Nós ali, nós estamos ouvindo a palavra que a gente, no grupo familiar, a gente ouve a palavra que foi ministrada no domingo, né? Você pode dizer, mas já ouviram, mas a gente sempre aprende um pouquinho mais. Mas aqui, Marta, ela estava com Jesus, ela não percebeu Jesus, o desejo dela foi muito mais forte. O desejo de Marta, de querer trabalhar. Trabalhar é bom, mas não dá para trabalhar sempre, tem que ter um momento para Jesus, amém? Marta vivia distraída dentro dos seus desejos, fora do propósito, enquanto que Maria estava completamente dentro do propósito. O desejo dela era
ouvir Jesus. O desejo dela era alinhado com o propósito. Que grande diferença, né? Quantas vezes os nossos desejos, eles estão totalmente fora do propósito, totalmente fora daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós queremos trabalhar, né? Na igreja também precisa, né? Principalmente igreja pequena como a nossa, normalmente tem uma janela aí de 20% que trabalham pelos 80%, mas muitas vezes as pessoas trabalham em vários setores. E quantas vezes você ouve a palavra? Eu estou vendo o Walfrid e a Liane ali no lado de dentro da porta. Eles estavam no lado de fora lá, recebendo. Este era o propósito de Deus, que eles estivessem recebendo. Eles tiveram o desejo de ouvir a palavra e entraram aqui, porque agora já não chega mais ninguém. O desejo deles está alinhado com o propósito. Vocês estão me entendendo? É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos dar nada do que do céu não tenha recebido. O texto de João 3,27 diz: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Maria não tinha recebido nada, Marta não tinha recebido nada do céu daquele momento. Por que ela queria dar o material? O material não é importante tanto quanto o espiritual. O espiritual é muito mais importante em nossas vidas do que o material, meus amados. Daqui um dia nós vamos virar uma casca, nós vamos partir, daqui uns dias Jesus pode vir buscar a igreja dele, e o material vai ficar tudo, né? Aquelas 20 horas que talvez você trabalha por dia, tem que trabalhar, não estou falando que não deve trabalhar, né? A Bíblia diz que quem não trabalha não come, mas as 20 horas que muitas vezes você trabalha, vai ficar ali para o outro, vai ficar para outra, vai ficar aqui na terra quando Jesus vier buscar a igreja, porque eu creio que você vai subir com a igreja, amém? Mas tenha desejos, curta a sua vida, né? Curta as suas férias, tem que fazer isso, só que precisa ter também o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Marta tinha o desejo de servir antes de ser servida por Jesus, que era o propósito. Jesus era o propósito. Eu só posso dar aquilo que tenho. Marta não tinha muita coisa para dar. Marta, o que ela tinha para dar era material. Maria, se você fosse falar com ela, ela tinha algo espiritual para passar para você, para mim e para você. Se nós não paramos para aprender com o Senhor Jesus, nós nunca vamos poder, como se diz, ficar de pé. Se nós não sentamos, nós não podemos ficar de pé para ensinar. Precisamos primeiro sentar aos pés de Jesus e aprender. O que pode ser mais importante para Jesus? Nada é mais importante do que Jesus. Não tem mais nada. Nada é mais importante que Jesus. Mas quando nós não colocamos Jesus no grau de importância que Ele tem, quando os nossos desejos muitas vezes ferem o propósito de Deus, nós não estamos dando importância àquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Cuidado, meus amados, Satanás é especialista em mudar o nosso foco e colocar o nosso desejo na frente do propósito. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar isso, meus amados, nada mais importa. Claro que nós temos família, precisamos estar junto com a família, temos o trabalho, precisamos trabalhar. Mas Deus, o reino de Deus, Ele precisa ser primeiro em sua vida, para que as demais coisas possam funcionar também. Amém? Quando nós deixamos de perceber Jesus, é porque nós entendemos que existem coisas mais importantes do que Ele. Marta tornou comum aquilo que é incomum. Eu pelo menos tenho falado muito, nós não podemos tornar comum aquilo que é incomum. Um culto não é comum, um grupo familiar não é algo comum, isso é algo incomum. Incomum é sobrenatural.
Comum é natural. Nós não podemos tornar. O nosso desejo não pode ser algo comum. O nosso desejo tem que ser algo incomum. Fique atento. Marta também tornou Jesus comum por estar distraída. Ela não esteve ali ouvindo Jesus. Meus queridos, nós precisamos aprender a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas pessoas andam distraídas? Tipo Marta, quantas pessoas? Quantas vezes nós andamos distraídos em nossos afazeres e não encontramos o Senhor Jesus? Versículo 42 diz: uma coisa só é necessária, escolher a boa parte que Maria escolheu, sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra. A boa parte é a intimidade com Deus. A boa parte é ter o propósito de Deus. Não trocar o propósito de Deus que está dentro de nós, que é espiritual, pelo meu desejo carnal, que é natural. Amém? Como vimos, Satanás é especialista em colocar os nossos desejos em primeiro lugar. Ele fez de tudo para impedir o propósito de Deus se cumprir na minha vida, e ele faz de tudo para impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não deixe, fique atento, consulte o Espírito Santo, que o nosso desejo seja também como o de Jesus, de fazer a vontade do Pai. Amém? Você recebe essa palavra, meus queridos? Aplauda o Senhor Jesus.